Olá, muito boa noite. Hoje é dia 5 de janeiro de 2023. O ano já começou. Domingo, no dia 1º, nós estávamos juntos aqui na igreja. Tivemos um culto abençoado, um culto de batismos. Foi um culto muito alegre, muito feliz. Um culto onde a gente se sentiu abençoado por Deus, por ver Deus construindo história na vida das pessoas. Deus reedificando, construindo, fazendo pessoas amadurecerem, crescerem na sua fé, no seu relacionamento com Ele. Então esse foi o nosso último final de semana, o nosso último domingo. Começamos o ano batizando pessoas. Tivemos 4 pessoas sendo batizadas no último domingo. E isso alegra muito o nosso coração, porque temos visto pessoas assumirem a fé em Jesus. E já quero falar aqui para você que é membro da nossa igreja, para você que é frequentador da nossa igreja, para você que está conosco, já quero falar para você continuar orando, porque esse ano, possivelmente em abril, ali no aniversário da igreja, nós teremos mais batismos. Então ore pelas pessoas que estão tomando uma decisão por Cristo, ore pelas pessoas que estão buscando amadurecer na sua fé, que estão buscando crescer na sua fé. E eu estou falando isso com você justamente porque hoje, no dia 5, eu quero trazer para você uma reflexão, uma meditação a respeito do quanto você vai crescer nesse ano, o quanto você vai crescer no ano de 2023. Estou falando isso porque eu sei que individualmente nós temos grandes possibilidades de crescimento, de amadurecimento, como pessoas profissionais, como pessoas que estão envolvidas na academia, nos estudos, numa faculdade. Nós temos possibilidades também de crescimento. Na nossa área profissional, na vida profissional, no nosso trabalho, você tem possibilidade de crescer, de amadurecer. Então eu sei que nós temos um ano inteiro pela frente, onde muita coisa pode mudar. Nós podemos crescer, podemos avançar. Eu tenho desejo absoluto, vontade absoluta de que nossa igreja cresça nesse ano, e que nós, ao final do ano, possamos olhar para trás e ver que nossa igreja amadureceu, cresceu nesse ano. Quando entramos num ano novo, é um ciclo novo que se inicia, e a gente sempre tem essa vontade, esse desejo de avançar, de crescer. E nós sabemos, queridos, que para que uma igreja cresça, é necessário que os indivíduos cresçam, amadureçam. Então hoje eu quero eu quero trazer uma mensagem para você, num texto conhecido, lá em Jeremias, mas para falar justamente sobre a nossa perspectiva de crescimento e como vamos crescer, como vamos amadurecer. Então eu quero trazer um devocional para você aqui, a partir do texto de Jeremias, capítulo 17. Mas antes disso, eu quero te dizer o que me motivou a trazer essa mensagem, essa palavra para você nessa manhã. Eu estava nas redes sociais esses dias e recebi um vídeo de alguém, acho que foi do meu irmão, não lembro, ou eu vi o vídeo, e nesse vídeo era uma pessoa falando, dizendo o seguinte: olha, um pinheiro, ele cresce muito rápido. Um pinheiro, em um ano, ele cresce 2, 3 metros, ele vai se aumentando, vai crescendo muito rapidamente. Um carvalho, não. Um carvalho demora para crescer. Diz o autor desse vídeo que, aqui você tem a imagem de um carvalho, um pinheiro, diz ele que esse pinheiro, quando ele cresce, as suas raízes vão se fixando, mas um carvalho, quando cresce, as suas raízes vão se aprofundando de maneira que essa árvore se mantém firme, realmente se mantém firme. Esse autor do vídeo, ele fala que quando um pinheiro atinge a maturidade, e atinge muito rapidamente, porque cresce rapidamente, as pessoas não esperam, por exemplo, derrubar esse pinheiro e construir uma casa com a sua madeira. Por quê? Porque a sua madeira não é uma madeira nobre, embora ele tenha crescido rápido, embora ele tenha chegado às alturas. Já um carvalho, que demora para amadurecer, que demora anos para chegar à vida adulta, que demora anos para ter um tronco resistente, firme, forte, quando essa árvore cai ou é derrubada, ali há uma madeira de lei, uma madeira que você pode construir uma residência com ela, você pode construir móveis, e esses móveis terão valor, esses móveis serão de qualidade,
Essa casa construída com madeira do carvalho terá qualidade. Então, queridos, falando sobre essa comparação, esse vídeo que me motivou a pensar que às vezes nós queremos crescer rápido demais. Às vezes queremos crescer, queremos avançar, queremos dar passos largos, mas às vezes não amadurecemos. Crescemos, mas o crescimento rápido não traz para nós a força que precisamos. E às vezes o crescimento lento e contínuo, o crescimento às vezes em meio a tribulações, em meio a dores, em meio a lutas, é ele que vai nos fortalecendo. Então, queridos, eu queria falar com você hoje sobre que tipo, sobre que tipo de crescimento você vai ter, o quanto você vai crescer em 2023. Essa é a pergunta que eu tenho para você. O quanto você vai crescer esse ano? Que tipo de crescimento você vai ter? Você vai crescer, vai buscar crescer rapidamente, pulando etapas, vai tentar crescer sem observar ao teu redor aquilo que Deus está fazendo e crescer por si só? Ou você vai crescer, ainda que lentamente, mas de maneira consistente, se fortalecendo para permanecer firme? Então eu quero que você pense sobre isso, porque estamos hoje no dia 5, como eu disse, olhando para frente, olhando para um ano inteiro que temos para viver e que queremos avançar, queremos que coisas mudem, queremos crescer, mas que tipo de crescimento nós vamos ter e o quanto vamos crescer? Vamos crescer como um pinheiro ou vamos crescer como um carvalho? Queridos, o teu crescimento esse ano, a maneira como você vai viver e vai lidar com Deus, vai depender aonde você vai fixar as suas raízes. Então, pense primeiro sobre isso, que o teu crescimento ele vai depender disso. Onde você vai fixar as suas raízes? O crescimento vai depender disso. Então, pergunte para você mesmo, aonde é que você vai fixar as suas raízes? Porque o teu crescimento vai depender disso. Vai depender de onde você vai fixar as suas raízes. O teu crescimento e a qualidade do teu crescimento vai depender de como você vai lidar com as tribulações. Sim, quando a gente inicia um ano, quando a gente inicia um novo ciclo, quando nós planejamos algumas coisas, nós olhamos para frente, idealizamos um crescimento, uma maturidade, idealizamos bênçãos de Deus, idealizamos maturidade, nós frequentemente não levamos em conta o fato de que o sofrimento, de que as tribulações, elas fazem parte. Então o teu crescimento esse ano e a tua maturidade, o teu fortalecimento no Senhor vai depender de como você vai lidar com as tribulações. Depende de onde você vai, aonde estarão as tuas raízes, mas depende também de como você vai lidar com as tribulações que vão te alcançar, porque elas vão te alcançar. Nenhum de nós vai passar um ano com ausência total de tribulação. Então, entenda isso. Depois também o teu crescimento ele vai depender de como você vai lidar com a bondade de Deus. Sim, a bondade de Deus. Porque Deus em todo tempo vai estar conosco, Deus em todo tempo vai nos auxiliar, vai estar presente, vai até mesmo permitir algumas tribulações para que a gente possa crescer, para que a gente avance um degrau, mas em todo tempo Deus vai ser bom. E em muitos momentos Deus vai nos presentear. Como é que você vai lidar com esses presentes de Deus na tua caminhada? Se você está hoje, iniciando aqui esse ano, olhando para o futuro, almejando crescimento, almejando maturidade, como que você vai lidar com a bondade de Deus? Então, primeiro, aonde você vai fixar suas raízes. Segundo, como você vai lidar com as tribulações. Terceiro, como você vai lidar com a bondade de Deus. E como eu disse, essa reflexão foi inspirada, me fez pensar a partir desse vídeo, comparando o crescimento das duas árvores. E aí, obviamente, o texto de Jeremias me veio à mente, e um texto que nós conhecemos tanto, Jeremias 17, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem, versículo 5, tá? Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E agora o profeta começa a exemplificar como é essa pessoa. Ele vai ilustrar como é a vida dessa pessoa que se afasta, que o coração se afasta de Deus e que confia em si mesmo. Ele será como um arbusto no deserto.
Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas, bendito o homem cuja confiança está no Senhor, cuja esperança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, Jeremias 17, do 5 ao 8, essa comparação que nós vimos aqui sobre o homem que confia em Deus e o homem que não confia no Senhor. Então, a minha pergunta para você é: que tipo de crescimento você terá, este ano? Que tipo de crescimento você terá em 2023 e o quanto você vai crescer? Você vai crescer? Bem, eu espero que sim. Vai depender de algumas coisas que nós vimos aqui. E aí vamos pensar um pouquinho nos contrastes que nos foram apresentados aqui nesse texto. Primeiro fala sobre um homem que confia em si mesmo, que confia na humanidade, confia nos outros homens, e que o coração se afasta de Deus. Diz o texto que esse homem, ele é como um arbusto no deserto. Ele está longe das águas. Está longe, ou seja, as suas raízes não estão fixadas num lugar onde podem se nutrir facilmente. As suas raízes não estão direcionadas para os ribeiros de águas. Está no deserto, num lugar de terra árida, seca, onde não vive ninguém. Queridos, o que o profeta está dizendo é que quando nós, está falando para o povo aqui, mas você pode aplicar isso para a sua vida muito facilmente, está dizendo que quando nós deixamos de confiar em Deus, quando o nosso coração se afasta de Deus, quando nós, por assim dizer, lançamos raízes, mas não em Deus, somos como esse arbusto no deserto, que vive numa terra seca, uma terra onde não há nutriente suficiente, adequado para que ele possa crescer, amadurecer. Está dizendo o texto aqui que esse homem que confia em si mesmo, nem verá quando vier algum bem. Foi o que nós acabamos de ler. Ele vai ser como um arbusto no deserto, que não está plantado longe dos ribeiros, não verá quando vier algum bem. Como é que você lida com a bondade de Deus? Por isso que eu disse que o teu crescimento vai depender disso. Primeiro, das tuas raízes estarem lançadas para Deus, não em você mesmo. A tua confiança, o teu coração não pode estar em você mesmo, mas tem que estar em Deus. Porque senão você não tem aonde se nutrir adequadamente. Segundo lugar, quando vier a bondade, e Deus em todo o tempo é bom, você nem vai perceber. Você já parou para prestar atenção que muitas vezes as nossas orações, elas revelam uma coisa, que nós não conseguimos reconhecer a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque quando oramos, muitas vezes nossas orações se resumem apenas a pedidos. E quando a gente tem que agradecer, Deus é tão bom, são tantas coisas para agradecer. Deus é bom o tempo todo, mas aí, quando a gente é questionado a nomear as bondades de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Ele nos deu, a gente vai tendo dificuldade com isso. A gente vai sofrendo para poder dizer, olha, isso aqui foi Deus que deu, Deus fez isso, Deus se fez presente nesse livramento. A gente parece que não percebe. Por quê? Porque o coração, quando não está em Deus, a gente não percebe quando vem a bondade. É o que o texto está dizendo. Agora, o texto também diz que bendito o homem que confia no Senhor. Ele será comparado, então, é uma ilustração, uma comparação, com uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para as águas. Estender as raízes para as águas, onde pode se nutrir, onde a planta pode se alimentar e crescer, é comparado a alguém que confia em Deus e cujo coração está em Deus. Onde é que está o teu coração? Onde você está fixando as suas raízes? Porque o texto está dizendo que se as suas raízes forem fixadas em Deus, estiverem lançadas para Deus, em Deus você estiver firme, em Deus você estiver se alimentando, diz que essa árvore, ela não só vai crescer, não só ela vai amadurecer, se fortalecer, mas diz que quando vier o tempo da seca, as suas folhas continuarão verdes, e não deixarão de dar fruto. Ou seja,
diz que no tempo da seca, no tempo de sequidão, no tempo da tribulação, as suas folhas continuam verdes. E aqui é óbvio que a reflexão para nós é como você vai lidar com o tempo das tribulações. Porque você vai ter tribulações em 2023. Talvez sua tribulação já tenha começado, né, já agora no dia 5. Vivi só 5 dias desse ano e já tem tribulação para enfrentar. Talvez sim. Talvez, pior ainda, né, a tua tribulação do ano passado nem tenha terminado. Talvez você já virou o ano já no meio da tribulação. Mas a minha pergunta é, você está sentindo que as suas raízes estão fixadas no Senhor? Estão lançadas para as fontes das águas? Porque se esse é o caso, as suas folhas continuam verdes. Ou seja, o ser humano que confia em Deus, que está firme em Deus, mesmo em meio às tribulações, em meio ao ano da sequidão, continua mantendo vida. As folhas continuam verdes. Continua firme no Senhor, continua vivendo sem desanimar. Quando a gente olha uma planta, uma árvore, quando a gente olha uma planta, uma árvore, né? Aqui na Avenida Portugal, por exemplo, pertinho da igreja aqui. Né? Quando é outono, as folhas estão marrons, né? Estão secas, estão murchas. E é uma visão muito bonita de outono. Eu gosto muito da Avenida Portugal aqui. Quem é de Rio Grande, quem está em Rio Grande, quem passa por ali, sabe do que eu estou falando. A Avenida Portugal tem, né, ali árvores lindas, uma visão muito bonita, aonde nós enxergamos as folhas secas no outono. Agora, é uma visão bonita, estamos falando de paisagem. Agora, quando é verão, quando é primavera, quando aquelas árvores estão com suas folhas verdes, balançando ao vento, é uma sensação de alegria, é uma visão de alegria, de vida. E é essa comparação que o autor está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando você confia no Senhor, mesmo no ano da sequidão, mesmo quando parar de chover, mesmo quando o ribeiro estiver só um fiozinho de água lá, ainda assim, porque está firmado no Senhor, na sua vida, as folhas continuam verdes, continuam tendo vida, continua sendo uma visão bela, continua sendo uma inspiração de fé. O que acontece com você quando você enfrenta as dificuldades? Você inspira fé ou você desanima? Não só você mesmo fica desanimado, mas desanima os outros ao seu redor. Porque fica frustrado, caído, cabisbaixo, sem nenhuma perspectiva de futuro, porque não confia em Deus. Então perceba, tudo vai depender, o teu crescimento vai depender se você vai estar realmente firmado em Deus, se alimentando de Deus, se fortalecendo nele, firmado em Jesus, firmado na rocha, né, para usar outra ilustração bíblica, mas firmado ali em Jesus, se alimentando e se nutrindo dele. Vai depender de como você vai lidar com as tribulações e vai depender como você vai lidar com a bondade de Deus. Perceba que há um contraste aqui no texto. A pessoa que confia em si mesmo não enxerga o bem. E a pessoa que confia em Deus, mesmo em meio ao mal, ou seja, ao tempo de seca, dá fruto. Não só enxerga o bem, mas em meio às tribulações dá fruto. Então, querido, o quanto você vai crescer em 2023? Porque se você não confiar em Deus, se você ficar olhando apenas para você mesmo, se você apenas se nutrir e confiar no seu próprio conhecimento e não em Deus, você vai ser um arbusto no deserto, que não cresce. Um arbusto pequeno, que não dá fruto, que seca, mas não cresce. Ou, confiando em Deus, você vai ser aquela árvore frondosa, que se alimenta junto às águas, que cresce, que amadurece e que dá fruto. Dar frutos é esse sinônimo de maturidade. Quando uma árvore chega à maturidade? Quando ela pode se reproduzir, dando frutos. Dá fruto, fornece fruto, o fruto cai, a semente cai na terra e nasce uma nova árvore, uma nova planta. Então, queridos, que em 2023 seja um ano de crescimento para você, um ano de maturidade, um ano de se aprofundar em Deus, de lançar raízes e crescer no Senhor.
Que 2023 seja para você um ano onde as tribulações vão vir. Sim, vão vir, não tem como evitar. Mas você vai superar essas tribulações, porque as suas raízes estão firmadas em Deus. E mais do que isso, você vai dar fruto. Tem gente que fica só na expectativa de que, tomara que eu consiga vencer essa tribulação. Não! Quem confia em Deus não só vence a tribulação, mas vence dando fruto. Então, que 2023, o teu crescimento seja um crescimento que te leve a dar frutos. Que frutos você vai dar, você vai fornecer em 2023? Esse é o meu desejo, esse é a minha oração, para que você, em 2023, possa dar frutos. Frutos que permaneçam, para usar João 15, mas que você possa dar frutos porque está firmado em Jesus. E mesmo em meio a tribulações, podendo ver toda a bondade de Deus ao teu redor, vendo o que Deus está fazendo, o que Deus está produzindo em nossos corações. E assim, quando você individualmente crescer em meio às tribulações, dando fruto, assim também, meu querido, nossa igreja vai crescer. Deus tem planos de crescimento para a nossa igreja. Eu creio, queridos, falando aqui especificamente com quem é membro da igreja, com quem está inserido na nossa história, na nossa comunidade, na nossa caminhada, eu creio que 2022 foi um ano de um teste de Deus, de uma aprovação de Deus, em especial nas nossas economias, nas nossas finanças, né? Na vida financeira da igreja. Foi um ano de prova. Vivemos 2022 com pouquíssimos recursos. Quem é membro da igreja sabe do que eu estou falando. Então foi uma aprovação que Deus nos deu. Mas veja quantos frutos nós tivemos durante esse ano. Veja a alegria de terminar um ano, iniciar um outro ano, porque foi no dia 1º de janeiro, batizando pessoas, vendo pessoas sendo agregadas, mesmo em meio às tribulações. 2023 eu tenho sentido que é um ano onde esse teste de Deus vai diminuir, mas Deus vai nos dar a possibilidade de avançar, de crescer, de enxergar o bem. Deus está derramando bem sobre a nossa igreja, Deus está derramando bênção sobre a nossa igreja, nos dando possibilidade de crescer e alcançar mais pessoas, ou seja, dar frutos. Minha pergunta é, você vai ver isso? Você vai participar disso? Vai se enganjar nisso? Você vai dar fruto? Porque eu creio que esse ano é o ano de dar frutos na nossa igreja. É o ano de crescer, o ano de avançar. Então, a minha oração por você é que você cresça, que você amadureça individualmente e que você faça parte daquilo que Deus está fazendo na vida da tua comunidade, vendo o bem, passando pelas tribulações, dando fruto, porque elas vão vir. Deus vai preparar para nós como igreja outras tribulações esse ano, talvez menores que a do ano passado, talvez maiores, mas Deus vai nos dar sim, mas tudo para o nosso crescimento. Então, querido, meu chamado para você é que mesmo em meio à tribulação, você cresça o suficiente para dar frutos. E que Deus nos abençoe através de vidas que estão firmadas nele, raízes lançadas nele, para que a gente possa juntos dar os frutos que o Senhor espera de nós. Cresça, amadureça, se fortaleça em 2023, para que Deus possa derramar sobre nós os frutos que Ele deseja. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração. Eu te convido a participar disso. Vamos orar? Feche os teus olhos aí onde você está, com quem você estiver, se estiver sozinho ou não, mas que você lance as tuas orações com confiança no Senhor, pedindo a Ele que te faça crescer, enxergando o bem, sabendo lidar com as tribulações, mas sempre firmado em Jesus. Pai de amor, eu quero te agradecer de coração, porque Tu nos dá, na Tua palavra, essas inspirações, para que possamos viver contigo. Não é uma inspiração para que nossa vida seja melhor, mas é uma inspiração em palavras que nos ensinam a viver contigo, e amadurecer e ter relacionamento contigo. Então, Pai, que a nossa caminhada assim seja. Que a nossa caminhada seja uma caminhada de poder buscar, compreender o Teu agir e como estar sempre firmes em Ti.
Deus, eu tenho certeza que nesse ano muitas coisas boas Tu vai nos dar, muitos presentes Tu vai nos dar, muitas bênçãos Tu vai derramar sobre nós. Que nós possamos sempre enxergar e ser gratos a Ti por cada uma dessas bênçãos. Tenho certeza, Deus, que nós vamos ter momentos de tribulações, momentos de crise, momentos de seca, como diz o texto que lemos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas, Pai, que possamos estar tão firmados em Ti, tão focados em Jesus, que mesmo nesse tempo a gente possa dar frutos, realizando a obra que Tu nos deste para realizar, alcançando pessoas que Tu tem confiado a nós, para que para elas possamos testemunhar da fé em Jesus, para que elas tenham a oportunidade de tomar uma escolha, uma decisão ao lado de Cristo. Deus, que a gente não fique focado apenas nos nossos problemas, apenas na nossa capacidade, apenas em nós mesmos, a ponto de não perceber que existem pessoas ao nosso redor que estão esperando a oportunidade. E nós, às vezes, não estamos dando a elas a oportunidade de ouvir sobre Jesus. E então tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, Pai, eu peço a Ti que nos ajude. Peço a Ti que o Teu Espírito Santo nos guie. E que nós tenhamos desejo sincero no coração de fortalecer nossas raízes em Ti. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido, eu espero que essa palavra te incentive a viver em 2023 cheio da bênção de Deus. Fica na paz, te espero domingo, às 10 horas da manhã e também às 19. Domingo vai ser mais uma vez um culto especial, abençoado. Vamos continuar buscando a orientação de Deus para as nossas vidas, caminhando para fazer a vontade de Deus. Então, domingo, esteja junto com a igreja. Você que não está viajando, faça um esforço de vir até a igreja, estar conosco, estar nos cultos presenciais, tanto das 10 horas da manhã quanto nos das 19. Faça esforço para estar junto com a igreja e que Deus nos abençoe. Fica na paz, meu querido. Um ótimo 2023 para todos.